boa noite, senhoras. Muito boa noite, senhores. Muito boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Nosso estudo sobre esse tema ficou tão pimposo, ficou tão chique esse tema, né? Diálogo fraterno, atendimento às necessidades humanas. Ficou mais chique do que eu imaginava. Mas assim, vamos desenvolver esse estudo em duas etapas. Acho que todos já têm ciência disso. Vai ocorrer nessa sexta-feira. Daqui a 15 dias a gente retorna. Né? Daqui a 15 dias a gente retorna para uma segunda etapa. Né? Basicamente, o que nós vamos ver nesse nosso estudo são dois pontos, são dois tópicos. Embora tenha-se muita coisa para se falar desses dois tópicos, a gente vai ver as bases disso. Né? E o desenvolvimento desses dois tópicos, eu tenho que dizer para as senhoras e os senhores que não vai acabar nunca. Tá? Porque estaremos, através da doutrina espírita, nos debruçando sobre um tema que, por si mesmo, ele também não tem fim. Nós estaremos falando sobre a vida, a criação divina que é o ser humano, conforme nós conhecemos. O ser humano, ele é único em cada um de nós, ele é ímpar. Cada um de nós tem uma história particular, única, exclusiva, e, portanto, para cada um de nós existe digamos assim, uma forma de abordagem, uma forma de um olhar diferente. Consequentemente, dentro da criação divina, dentro do universo, o que nós vamos encontrar é uma infinidade de possibilidades. Então, sempre o estudo do ser humano é um estudo que a gente começa e a gente nunca vai terminar. Tá? Antes de entrar propriamente no material do nosso estudo, eu queria saber quem aqui já faz atendimento a encarnado. Por favor, levanta a mão. Tá. Quem aqui já faz atendimento a desencarnado? Perfeito. Legal. Quem está vendo mais ou menos esse estudo pela primeira vez, tá? Só para a gente se posicionar. Muito bom que tenha tanta gente interessada nesse universo. Da criatura humana, do ser humano, como ele age, como ele pensa, como ele se manifesta, quais são as suas necessidades. Os dois tópicos que a gente vai abordar nos nossos encontros, basicamente, é o trabalho, a atividade e atendimento, e o trabalhador. São esses dois pontos em que a gente vai ver. E o desdobramento disso a gente vai perceber, a gente vai tomar ciência de que se desdobra em inúmeras outras possibilidades, em vários outros caminhos. Tá? Começando então pelo trabalho, é interessante que a gente primeiro, antes da gente fazer uma definição do que seja essa atividade, a gente primeiro veja o que não é essa atividade, o que a gente deve excluir. Ou seja, precisamos desmitificar o que seja o atendimento. E o atendimento, aqui só uma pessoa faz atendimento a encarnados, e podemos dizer que a mecânica de atuação para o atendimento é ao ser humano. Portanto, estar encarnado ou estar desencarnado tem algumas peculiaridades dentro do procedimento, mas basicamente é a mesma coisa, como a gente vai ver na definição.
Então, primeiro, desmitificando o que seja, até porque tem bastante gente que ainda não adentrou dentro dessa modalidade de atividade, desse trabalho, desse serviço. O atendimento fraterno, ele não é um bate-papo, ele não é uma conversa, não é uma doutrinação, como se chamava antigamente, quando era atendimento a desencarnados. Ele também não é um aconselhamento. O atendimento fraterno, nós podemos, de alguma forma, defini-lo como sendo um diálogo. Mas não qualquer diálogo, porque a conversa, o bate-papo, a troca de figurinhas, a resenha, tudo isso também são formas de diálogo. Mas o diálogo que nós vamos apresentar dentro da casa espírita é um diálogo direcionado. Tem uma intenção nesse diálogo, tem um método nesse diálogo, há um objetivo nesse diálogo. Por isso, eu até prefiro dar o nome ao trabalhador dessa atividade mais de dialogador do que, como antigamente se usava falar, né? Doutrinador, muita gente usa atendente também, né? Eu prefiro dialogador, porque o diálogo é a grande ferramenta de trabalho de quem está dentro dessa atividade. A principal ferramenta de trabalho dessa atividade. Tá? Esse diálogo, como eu disse, é um diálogo direcionado, é um diálogo que tem uma finalidade, tem um objetivo. E esse objetivo, agora fazendo a definição do trabalho, é levar o indivíduo a conhecer as suas reais necessidades e também a identificar a sua capacidade de fazer frente ao desafio de atender a essas necessidades. Vou repetir. Tá? E, gente, não precisa anotar, não precisa pensar que tem que decorar nada disso, não. Depois eu posso passar um resumo disso. Passo para o Creomar divide com vocês, tá? Então, o objetivo desse diálogo é levar o indivíduo a identificar as suas reais necessidades e a sua capacidade de fazer frente ao desafio de atender a essas necessidades. E aqui abrimos a primeira portinha, o primeiro ponto de reflexão. O que são necessidades? E olha, isso é algo pela qual a ciência vem se debruçando já faz algum tempo. Um psicólogo renomado chamado Abraham Maslow formulou, ele faleceu em 1970, acho que é de 1909 a 1970. Ele formulou uma escala de necessidades, que é bastante utilizada, chamada pirâmide de Maslow. Ele fez, é fácil pesquisar, só digitar a pirâmide de Maslow na internet, tem um monte de estudos, tem um monte de apresentação, um monte de resumos. Ele fez um gráfico piramidal, né, listando o escalamento das necessidades humanas. Escalamento das necessidades humanas, porque nós temos vários tipos de necessidades. Né? Começando pelas necessidades básicas, vou passar aqui rapidamente. Né? As necessidades básicas, que são as necessidades fisiológicas, que consiste ali da alimentação, a manutenção da vida, excreção, a reprodução da espécie, a parte mais básica das nossas necessidades. No patamar superior a isso, temos a necessidade de segurança, de nos sentirmos capazes de nos mantermos, né? Dentro da nossa expectativa, segurança no trabalho, segurança na saúde, segurança social. Né? Acima disso, vem as necessidades sociais, a necessidade nossa de interação com familiares, amigos, colegas. Né? Aí vem as necessidades de estima, está mais acima de autoestima. Tá? E lá no topo das necessidades, a necessidade de autorrealização. Tá?
Então, nós temos um escalamento de necessidades. A nossa função dentro desse diálogo é descobrir qual é a necessidade, né, e levar o indivíduo que está conosco nesse diálogo a descobrir igualmente essa necessidade e a sua capacidade de fazer frente ao desafio de atender a essa necessidade. E necessidade é preciso que a gente entenda. Vou usar aqui um pouquinho. Necessidade é uma coisa diferente interesse. Necessidade caracteriza-se por ser aquilo que eu preciso. Interesse caracteriza-se por ser aquilo que eu quero. Raríssimos de nós, raríssimas as pessoas focam o seu interesse na sua necessidade. A grande maioria de nós quer o que não precisa e desdenha aquilo da qual necessita. E é daí que surgem os conflitos, daí é que surgem as necessidades tomando conta, abrindo caminho para os nossos conflitos, para os nossos dramas. E é assim que chegam os espíritos encarnados e desencarnados na casa espírita. Quando essa escala de Maslow, ela é importante para que a gente tenha uma noção do que fazer em cada etapa de um atendimento, ou de uma sequência de atendimentos, como pode ser tanto na mediúnica, quanto pode ser no atendimento a encarnados. Né? Porque, para usar um exemplo, por exemplo, na reunião mediúnica, apresenta-se o espírito dizendo, em grande aflição, em grande sofrimento, que sofreu um atentado, tomou um tiro, está sangrando, meu Deus, que desespero, eu quero ajuda. Né? Poderíamos identificar como uma necessidade desse espírito que ele entendesse a sua condição de espírito imortal, que ele entendesse o que significa a imortalidade da alma. Mas falar do Evangelho, falar da imortalidade da alma para alguém que está num desespero atroz, não vai ter uma eficácia muito legal. Dificilmente vai ter eficácia. Eu preciso primeiro sanar a necessidade mais premente, para que eu tenha, e pode ser que não tenha naquele momento, alcance para a necessidade que se apresenta mais acima. Tá? Então, às vezes tem situações assim em que o dialogador, o atendente da reunião mediúnica, fica com pressa de dizer para o indivíduo que ele morreu. Gente, não é legal ouvir isso não, tá? Não é legal ouvir que a gente morreu. Tá? E às vezes, por atropelar a escala de necessidades para chegar com eficácia no atendimento, a gente toma um caminho que depois a gente tem que voltar e fica mais difícil da gente realizar. Então, identificar com clareza qual é a maior necessidade, qual é a necessidade mais premente para que eu possa ir escalonando. Também pode acontecer isso no atendimento a encarnados. Tá? Nem sempre é claro para a pessoa que chega à casa espírita qual é a função do atendimento. Então, já vi situações onde a pessoa vem para o atendimento fraterno, e a pessoa diz assim, olha, meus pais me expulsaram de casa, eu estou morando na rua, eu estou com fome, eu não sei o que fazer, eu preciso de ajuda, só pode me ajudar? Essa atividade não é para atender a esse tipo de necessidade. Né?
Nesse caso, o que o atendente faz? Ele vai buscar o que possa atender a essa necessidade. Se a casa tiver um departamento assistencial, ele vai achar alguém do departamento assistencial para que possa cuidar dessa necessidade. E talvez depois trabalhar com essa pessoa a questão dos relacionamentos humanos. Posteriormente. Mas primeiro precisa atender. Alguém que está com fome, que está perdido, que está desolado na rua, dificilmente vai querer entrar no assunto de como e por que os seus pais, de alguma forma, colocaram para fora de casa. Então, entender, chegar dentro do ponto real da necessidade humana, é que é o trabalho do atendente, que é o trabalho do dialogador. E ele vai utilizar do diálogo para essa atividade. Tudo bem até aqui, gente? Sério mesmo? Que pena. Gente, por favor, fiquem à vontade para fazer pergunta, para interagir, tá? Lembrando que é um estudo, é muito menos que uma palestra, tá? Bom, para que a gente possa, então, efetivamente, ajudar alguém a identificar a necessidade, nós temos que, através do diálogo, que é a nossa ferramenta principal, identificarmos primeiro o que é essa necessidade. E o que a gente precisa para conseguir isso? Vamos falar de método lá na frente, mas só pelo nome, diálogo. Diálogo vem do grego, quer dizer através da palavra. E tem como definições, intercâmbio vocal, interação mútua. E eu gosto muito disso aqui, que tem muito a ver com a matéria do nosso estudo. Escuta respeitosa. Uma das definições de diálogo, ou pelo menos uma das etapas do diálogo. Talvez a parte mais importante, a mais difícil. Escuta respeitosa. Ouvir é diferente, vou colocar aqui também. Ouvir é diferente de escutar. Qualquer um de nós que tenha a audição perfeita, não tenha nenhum problema de audição, é capaz de ouvir. Escutar é ouvir com atenção. Ouvir, nesse caso, principalmente, ouvir com proveito. Ouvir com proveito. Pergunto a vocês, é fácil? Pelo silêncio eu posso imaginar a resposta. E eu posso dizer que não é fácil. Tem um grau de dificuldade em ouvir com atenção, ouvir com respeito, ouvir com proveito. Porque, via de regra, nós somos seres muito barulhentos internamente. Alguém aqui já tentou prestar atenção em alguma coisa? Ler um livro, ouvir uma palestra, um programa de televisão com alguém falando na sua cabeça? Com alguém te interrompendo? Acho que todo mundo já deve ter passado alguma vez por alguma situação assim, né? Também quem tem criança em casa, né? Mãe, não sei o que, peraí, eu já dou atenção para você. Tem um áudio muito engraçado de uma senhora, corre isso na internet há anos, né? Uma senhora passando uma mensagem pelo WhatsApp lá no grupo, bonito e tal, e ela está falando sobre a paciência. E o filho enche tanto o saco dela que ela dá um grito com ele, assim, é terrível a gente tentar prestar atenção em alguma coisa com alguém falando na cabeça da gente. Agora, como é que a gente faz para fazer a cabeça da gente parar de falar com a gente? Nós somos costumeiramente muito barulhentos internamente. Há muitas vozes falando conosco, vozes internas falando conosco o tempo todo. Ou buscando falar com a gente o tempo todo.
As nossas ansiedades estão o tempo todo. É como, olha, tem que fazer, tem que falar, está atrasado, nada, amanhã tem isso, amanhã tem aquilo, tem compra para fazer, tem coisa para fazer, não dá nada, tem a sua agenda, não sei o que, está na hora, está passando, vai atrasar. A nossa ansiedade está falando isso para a gente, com certo costume. Os nossos medos sussurram baixinho, mas de uma maneira bem audível. Será que vai dar certo? Sei não, hein? Olha, se eu fosse você... O nosso cotidiano, com todas as nossas ocupações, e hoje nós somos uma geração muito mais ocupada do que foram os nossos pais e os nossos avós. A gente tem um instrumentozinho do capeta, que é um instrumento sensacional e maravilhoso de alcance. Mas ele também nos alcança se nós deixarmos. Então nós somos seres muito barulhentos. E para que a gente possa dar a atenção que o outro nos pede naquela situação, para que nós possamos dar a atenção que nós merecemos a nós, que nós precisamos ter conosco, eu tenho que dizer que a gente só tem um remédio para essa neurose, vamos chamar assim. Eu não sou psicólogo, não sou da área, mas vamos chamar assim. Essa doença neurótica, dessa neurose. Só tem um remédio para isso. Que tem um nome de... Agora sim. Evangelho. A resposta, o remédio para essas inquietações que eu me debruço, que fazem de mim um refém de mim mesmo, das minhas imperfeições geradas ao longo de toda a minha trajetória espiritual evolutiva, chama-se Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus. E, gente, isso aqui não é uma coisa mística. O Evangelho não é uma coisa mística. O Evangelho é uma coisa prática. Quando eu coloco em prática. Falar do Evangelho, a gente pensa assim, mas então eu vou fazer o Evangelho em casa, está tudo bem. Né? Não. Nunca nós tivemos tanto acesso, tanto material. Nenhuma outra geração antes da nossa atual teve tanto acesso ao Evangelho. Mas o Evangelho, e nós temos ainda a doutrina espírita como um contributo desse Evangelho, esmiuçando, dando mais possibilidades ainda de entendimento àquilo que Jesus nos trouxe, relatado pelos evangelistas. Nenhuma outra geração teve tanto acesso, teve acesso tão fácil a tudo isso. Mas todo esse conteúdo é um conteúdo que eu preciso trazer para a minha prática. Vou especificar. Todos aqui têm uma atividade aqui na casa? Alguém não tem atividade aqui ou em outra casa espírita? Não, né? Então todo mundo tem uma atividade aqui. Muito possivelmente, eu tenho 100% de certeza que todas essas atividades têm uma liçãozinha semanal. Tem lá a parte evangélica que a gente vai, né, que costuma falar assim, né? Geralmente é um livro do Emmanuel lá, Caminho de Vida Eterna, Fonte Viva, palavras, né? Fonte Viva,
Vinha de Luz, muitas vezes são esses livros. E um número muito grande de colaboradores, de trabalhadores dessas atividades, pensa assim, a lição dessa semana é da Lília, então não precisa estudar. A lição não é da Lília. A lição é da atividade. Eu faço parte da atividade. Se a Lília não estiver presente, eu tenho a obrigação de poder, junto com todos os meus companheiros da atividade, ter a lição estudada, trabalhada e com um propósito explicitado dentro da lição para a minha vida. Não só para aquela atividade, mas para a minha vida. Todo o conteúdo imenso que nós temos do Evangelho tem um propósito. A palestra que eu assisto do Haroldo, do Divaldo, do Arthur, tem um tema. Ele não fala aleatoriamente, tem um tema. Qual o propósito deste tema na minha vida? É disso que eu estou falando. Toda liçãozinha que a gente lê, todo evangelho que fazemos em casa, tem que ter um propósito, tem que ter uma proposta. A lição hoje é sobre o quê? É sobre maledicência? Pô, como é que eu estou trabalhando essa questão? Então eu tenho que ter um propósito. Essa semana é a lição da maledicência. Essa semana eu vou me vigiar com relação a isso. E à medida que nós vamos introduzindo o Evangelho no nosso cotidiano, na nossa vida, no dia a dia, no amanhecer, durante o dia, lembrando daquilo que eu li de manhã, ou do que eu li na noite anterior, né? Ficando atento a essas circunstâncias, vai acontecendo uma coisa que Paulo descreveu na segunda epístola dele aos Coríntios. Ele diz assim, uma propriedade absurda que a gente começa a perceber. O amor do Cristo nos constrange. O amor do Cristo nos constrange. Cada uma dessas lições, cada uma dessas palestras, desses seminários, desses estudos, desses livros que eu vou tendo a oportunidade de ler, vai me chamando a atenção para alguma coisa. Oi. Como dizia Paulo igualmente, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E essas testemunhas estão ali justamente observando, aprendendo e muitas vezes entrando em confronto em situações em que a gente é chamado, é convidado, através desse constrangimento que Paulo fala, a exemplificar aquilo que a gente está trabalhando muitas vezes só na teoria.
Tem um caso, estava comentando hoje, né, tem um caso, num dos livros do Hermínio Corrêa de Miranda, depois que ele escreveu o Diálogo com as Sombras, ele escreveu algumas obras, histórias que os espíritos contaram, Irmãos Invisíveis. São várias obras com relatos das mediões mediúnicas em que ele trabalhou como dialogador. E numa é muito interessante, ele ele conta uma história de que um espírito, era uma reunião de desobsessão, e o espírito chega e diz para ele assim: olha, eu vim aqui para quebrar com essa reunião, vim aqui para botar tudo abaixo. Eu sei aqui o histórico de todos vocês, eu sei o que todos vocês fizeram no verão passado. Então, ó, eu vim aqui para acabar com vocês. Vou mostrar quem vocês são de verdade. Quer dizer, eu vim para fazer isso, mas eu não vou fazer. O jogador pergunta: o senhor pode informar por que o senhor desistiu da situação? Olha, eu sou do jeito que eu sou, eu assumo do jeito que eu sou, mas eu sou um ser humano, eu também tenho os meus afetos. Eu tenho um filho que foi muito querido para mim e que hoje está reencarnado. E ele está passando por uma situação muito difícil, ele sofre muito, ele não tem o que comer, a família dele também não, ele estava desesperado, e eu queria ajudar ele, mas eu não sei ajudar, eu só sei prejudicar. E parece que alguma coisa soprou no ouvido dele para ele procurar alguém que pudesse oferecer um serviço para ele poder conseguir pelo menos um dinheiro para levar um pão para casa. E ele lembrou de uma senhora que ele tinha ajudado uma vez com um material, e ele veio buscar essa senhora e perguntar a ela se ela tinha alguma coisa que ele pudesse consertar. A senhora, percebendo a dificuldade dele, não julgando, achou um ferro elétrico que ela tinha lá, que estava paradão lá, e ela falou: você não quer dar uma olhadinha nisso aqui para mim e tudo mais e tal? Ele se propôs, ela perguntou se ele já tinha almoçado, se ele tinha tomado café da manhã. Não, ela botou uma refeição para ele. E ele achou lá um fiozinho que estava solto, tudo mais e tal. E ela falou: quanto que é? Ele: R$10. Ela falou: não, ferro desse custa muito caro, toma aqui, toma R$100. Faz aqui fez uma marmita para que ele pudesse levar aquilo para casa e tudo mais, e ele foi embora numa felicidade atroz. Era médium do serviço, onde ele se encontrava. O papel do evangelho na vida dela se transferiu como uma consequência da atividade dela. Ela soube identificar, ainda que não fosse doutrinadora, como se chamava naquele tempo, não fosse um atendente, né? Mas todo aquele que se trata pelo evangelho sabe como tratar e identificar o outro. Ela soube como atuar com relação a ele, com caridade, com respeito à situação onde ele se encontrava. Ofereceu para ele o quê? O anteparo da necessidade básica que ele apresentava. Desmontou aquele que estava a perseguir o grupo há muito tempo. E que estava com todo, segundo ele, preparado para retornar com aquela atividade. Então, o Evangelho, é preciso que a gente entenda o Evangelho como o remédio. Agora, ninguém, absolutamente ninguém, se cura lendo bula de remédio. Remédio você precisa tomar do jeito certo. Ainda esses dias eu estava falando, né, a pessoa que às vezes tem tuberculose, né, logo depois que começa a entrar com antibiótico, a melhora é visível, né, e a pessoa se sente curada. E um tratamento que é muito longo, a pessoa abandona, desencarna, porque a parte da doença que não foi suficientemente tratada ganha resistência aos antibióticos e volta com mais força e derrota o organismo. E no Evangelho se fala disso. No Evangelho se fala disso. Eu anotei. Em Mateus capítulo 12,
conta uma passagem muito interessante. Um espírito que foi expulso, um espírito obsessor que foi expulso, deixa aquela casa, deixa aquele corpo, e ele vai viajando para baixo e para cima, até que ele, cansado, ele resolve voltar para onde ele encontrava. E aí ele encontra a casa varrida, arrumada e cheirosa. Ele volta com outros 7 espíritos piores ainda do que ele tomam conta da casa. É o exemplo do Evangelho, daquilo que a gente precisa trabalhar conosco. A vigilância que nós temos que ter com relação ao remédio que nós precisamos tomar. Porque às vezes quando a gente começa a prestar atenção no Evangelho, a gente começa a achar que já está curado. Mas o nosso tratamento é um tratamento de longo curso. O tratamento da pessoa humana é um tratamento de longo curso. Nós não vamos encerrar nessa encarnação. Nós temos muito trabalho ainda pela frente. E não é possível deixar de lado a medicação. Não é possível crer que lendo a bula nós vamos ter o mesmo efeito de tomar o remédio. Então, trazer o Evangelho para a minha vida. E, gente, tem sido muito grande o número de companheiros do nosso ideal espírita que tiveram essa desilusão. Viveram uma vida dentro do movimento mesmo. Uma vida sabor evangelho. O evangelho servia para o que eu dizia para o outro. Às vezes, trabalhando na própria reunião mediúnica ou no atendimento fraterno a encarnados, tinha sempre a palavra correta para o outro e não trazia para si mesmo. Às vezes acontecia daquele que a gente já tinha atendido se recuperar, ficar bem, e depois ser o nosso atendente quando a gente desencarna e aparece lá, falou, olha, tudo aquilo que eu falei para você eu não fiz. E ele trazia a palavra do Evangelho que aprendeu antes conosco como uma forma de medicação que dessa vez a gente vai precisar tomar. Nesse instante em que nós estamos aqui encarnados, dentro dessa proposta, com todo esse material disponível, podemos dizer que o remédio que a gente tem para tomar é xaropinho com sabor morango, é mertiolate que não arde, gente. Esperar passar esse tempo para se arrepender e ter que tomar benzetacil espiritual, é prejuízo, é perda de tempo, é soma de compromissos, de dores desnecessárias para quem tem tudo isso aqui à disposição. Daí a nossa grande responsabilidade no momento em que a gente está vivendo. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Que pena. Eu esperava que ele dissesse, não tá legal, não. Tá ruim. Agora deu ruim. Bom, como é que a gente faz, então, para utilizar esse medicamento, esse remédio em nós e na tarefa, né? Voltando um pouco para a tarefa. Como a gente falou, né? O diálogo, eu estou nessa posição de dialogador, né? Tem um atendido lá, a pessoa para ser atendida, para tentar identificar, então, as suas próprias necessidades. Para que eu identifique essas necessidades, como eu falei, eu preciso fazer, primeiramente, esse silêncio, para que eu possa ouvi-lo com atenção. E aí, principalmente, é importante que a gente tenha em mente de que atendente ou dialogador nesse tipo de atividade
fala muito pouco. Atendentes falam muito pouco durante o atendimento. O atendente pergunta bastante. Pergunta com proveito. Porque só perguntando é que muitas vezes eu vou identificar a necessidade. Porque grande parte, como a gente está vendo aqui, grande parte dos nossos companheiros que vêm para o atendimento, sejam encarnados ou não, vêm em busca dos seus interesses. Não vem em busca da sua necessidade. Então, eles vêm apresentando interesse. Os mais variados possíveis. Meu interesse qual que é? A vingança. Meu interesse qual que é? Minha casa, minha família, etc e tal. Os interesses podem variar. Agora, se ele só me apresenta o interesse, eu preciso, de alguma forma, investigar para que eu possa chegar no ponto da sua necessidade. E para isso eu preciso fazer esse silêncio interior para ouvi-lo. Tá? Então, esse é um ponto que, assim, é a primeira dificuldade que a gente pode ter, de um certo modo, apresentada, é essa questão. Mas, para isso, a gente tem método de atendimento. Oi. É uma necessidade primária. Sim. O que você está vendo? O que não sei o quê? Você viu não sei o quê? A sua vozinha está aqui, etc e tal. A vozinha que morreu, etc tal. Não, primeiro atende-se àquela necessidade primária, que é aquilo que está afligindo. Às vezes fica aí, às vezes não. Oi? Pode ser efetivar. Assim, para isso a gente precisa escutar. Né? Atendeu, como é que você está sentindo, como é que está a situação agora. O atendente não toma a decisão de, por exemplo, de encerrar o atendimento ou não. Né? Ao longo do tempo, a gente vai conhecendo muito dos companheiros de trabalho e você vai percebendo, né? O médium, como ele está se expressando. É comum, assim, você olhar o médico e já sentir, por exemplo, ele já está se encaminhando, o atendimento já está indo num declínio e ali vai se encerrar. E tem aquele que fala assim, mas espera aí, eu tomei um tiro no peito, um tiro de 12 no peito, como é que eu sobrevivi? Por que não está doendo mais? Como é que você fez para parar de sangrar? Que médico é esse? A necessidade mudou. A necessidade mudou. E aí eu começo a fazer novamente o caminho de ouvi-lo, né, e de questioná-lo. Por isso que eu vou mostrar para vocês, eu vou estender só mais um pouquinho a nossa etapa de hoje, tá? Só mais um pouquinho. Vou mostrar para vocês um esquema. Eu faço essa divisão, porém, qualquer um que quiser pode fazer a própria, tá? Podemos dividir um atendimento, seja encarnado ou desencarnado, em quatro etapas, tá? A primeira dela eu chamo de contato. É algo muito rápido, muito simples. Às vezes é só, oi, estou aqui, o que eu posso te ajudar? No caso do encarnado, do atendimento a encarnados, isso é mais fácil, já tem até uma facilitação dentro da organização da casa para receber a pessoa e posicionar. O contato é alguma coisa assim. Não é para desdenhar esse tipo de situação. Nem toda abordagem dá certo, nem toda abordagem serve para todos os casos. Às vezes você vai pular isso, como por exemplo, você, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu. Já passou, né?
Não precisa mais. O contato já foi feito. O desencarnado já fez o contato, você só precisa seguir daí adiante. Tá? Segunda etapa do atendimento, a mais importante de todas. Essa é a etapa mais importante do atendimento. Essa é a etapa onde nós nos preparamos para escutar com atenção. Eu vou, na forma de diálogo, fazer as perguntas que eu preciso para chegar à identificação da necessidade, da real necessidade. Tá? A terceira etapa, que é a que a gente comete mais erros, é a etapa da ação. Muita gente, sem fazer uma boa pesquisa, migra para a ação. E quando você vai para a ação sem uma pesquisa bem elaborada, e às vezes a própria pesquisa, ela já é um método de ação. Quando a gente faz, nessa pesquisa é importante o seguinte, é necessário que a gente se treine a fazer questionamentos, perguntas abertas. O que é uma pergunta aberta e o que é uma pergunta fechada? Pergunta fechada é aquela que a pessoa responde sim ou não. Você está se sentindo bem? Sim. Não. Tá bom. Você gostaria de falar? Não. É diferente de falar como você está se sentindo. Como você se sente com relação a isso? Qual o seu olhar sobre essa situação? A pessoa tem que falar. A não ser que ela diga assim, eu não quero falar sobre isso. Aí você tem. Sua pesquisa entra em outro campo, uma outra direção. Não quero falar sobre isso. Sobre o que você gostaria de falar? Entende a importância disso daqui, para que isso aqui tenha eficácia? Sem entrar, sem fazer uma pesquisa que seja efetivamente bem elaborada, a ação ela pode ser ineficaz, ou às vezes até mesmo desastrosa. Mas a ação, ela pode inclusive envolver perguntas, como por exemplo, o que você deseja fazer sobre isso? Como você se sente com relação a isso? Como você vê o seu futuro a partir disso? Isso é uma forma de ação. É através de perguntas? É através do diálogo? Lembra que eu falei? Atendente fala muito pouco. Atendente não dá conselho. E às vezes a pessoa pode dizer assim, eu não sei, o que eu faço? O que a gente faz? Respondendo. A gente abre um leque de possibilidades para que a pessoa escolha, porque quem tem que ser o responsável por atender as minhas necessidades sou eu mesmo. O atendente, o dialogador, deve conduzir a pessoa para que ela identifique as suas necessidades e entenda a sua capacidade de fazer frente a essas necessidades em cada instante. Para finalizar, existe finalização. Vamos chamar assim. Tem atendimento que quando chega aqui está tudo dando certinho. Ou aparentemente certo. Quando chega aqui, na hora de finalizar, uma palavrinha degringola o atendimento, degringola a atividade. Então, assim, é preciso, assim como o contato aqui, a gente ter atenção. Entender que o que serve para alguém, nós somos todos muito parecidos, nós temos muitas coisas análogas no nosso modo de ser, no nosso modo de expressar, nas nossas necessidades, elas todas são mais ou menos parecidas. Só como a gente falou lá no comecinho,
Todos nós somos individualidades, todos nós somos únicos. O que funcionar muito bem para ela, pode para ela não parecer ter o menor sentido. E a gente pensa assim, né? É natural que a gente pense assim, pô, se a pessoa está nessa condição aqui, é só falar tal coisa aqui, finalizar assim que dá certo. Você vai lá, boa, fala, não. Aí você fica com aquela cara, tá, né? Tic-tac, 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 o que eu faço? Um macetezinho, vou passar para vocês, que é muito importante. Quando o atendimento está complicado, a gente às vezes fica desorientado com relação ao que está acontecendo durante o atendimento. Isso está descrito num livro que não é um livro espírita. Eu tenho receio de passar porque existem outros livros com o mesmo título e eu não recordo exatamente, eu não possuo esse livro. Eu tive acesso a ele, eu vi há muitos anos atrás. Chama-se Entrevista Motivacional. É um livro feito para psicoterapeutas, mais especificamente, é de 2 autores americanos, mais especificamente voltado para familiares de dependentes químicos. E nesse livro tem um macete que é descrito lá, que é muito interessante, que é a hora que a gente para um atendimento para se posicionar. Você está falando e as coisas não estão funcionando, você está perguntando, a pessoa não responde, não sei o quê. Para um atendimento. Fala assim, então eu posso concluir pelo que nós conversamos até agora, isso e isso. Eu passo, coloco o meu entendimento. E a resposta, isso é uma forma de pesquisa, tá? Isso é uma forma de pesquisa. Bem direcionada, em um determinado momento. Quando eu faço isso, o indivíduo ele tem 2 opções. Ele pode dizer assim, não é nada disso, eu não vou mais falar, vou encerrar e tudo mais, tem um direito. Mas aí você já pode ficar com o alertazinho de que alguma coisa funcionou. Não tanto quanto nós gostaríamos, talvez, não tanto numa linha direta, mas alguma forma, alguma coisa incomodou. E naquele momento não está acessível, é um direito do atendido não tornar aquilo acessível. Tá? Mas uma maior parte dos casos, eu falo assim, não, você não entendeu. Tal coisa assim, eu quero dizer tal coisa. Aí pronto, você já se localizou novamente dentro do atendimento. Aquilo que você não tinha entendido, porque alguma coisa falhou no estado de pesquisa, no tempo da pesquisa, você se posiciona novamente, porque o outro te deu o posicionamento, você refez a pesquisa, mas colocando para o outro te posicionar. E aí você pode retomar a linha do atendimento e seguir com ele para a ação e posteriormente para a finalização. Tá? Oi. Sim. E aí é muito.
Estamos ali em nome dele. Estamos ali, somos o representante dele. E essa interação entre o trabalhador da equipe encarnada, que somos nós, com a equipe desencarnada, ela se faz com a proximidade que nós temos com a questão do Evangelho. É essa parte aqui que nos eleva em termos de sintonia para captar com mais possibilidade a inspiração que os amigos espirituais estão trazendo para a gente. Não, não. É isso. Assim como o trabalho meu com o Evangelho para meu aperfeiçoamento, ele é dioturno, né? Ele é continuado, a atividade semanal ali, que a gente faz uma vez por semana, ela é uma extensão disso. E para encerrar por hoje, foi. Exatamente. Essa pesquisa aqui que a gente faz na atividade, tá, no desenrolar da atividade, essa pesquisa aqui começou quando a gente estudou o Evangelho e perguntou, por que eu estou fazendo tal coisa? Por que isso aqui não está legal? Aliás, nas pequenas coisas do dia a dia, em que o Evangelho começa a me constranger, naquela situação falando assim, putz, não precisava ter falado aquilo. Nossa, agir daquela maneira. Eu juro que eu não queria, mas eu pensei, quando o cara empinou aquela moto, que seria bom ele cair. Né? Mas olha, eu estou rezando para que ele chegue bem em casa. Quando isso nos incomoda, é um sinal. Devemos ficar felizes. Isso é um sinal de que o medicamento está começando a fazer efeito em nós. Não é a cura. Não é a cura. A cura não vai se dar nessa encarnação. Mas eu estou reagindo ao tratamento. E é nessas pequenas coisas é que são demonstradas. As grandes vão aparecer mais na frente. São outros desafios.
Bom você tocar nisso, eu tinha pulado. Coisas que o atendente não faz. Atendente, pelo menos, todos nós temos direito a ter uma opinião, mas no atendimento não. Você não tem opinião quando está fazendo um atendimento. Você não tem opinião, você não tem juízo de valor, você não tem conceito e muito menos preconceito. Há situações que são constrangedoras que vão ser apresentadas para nós. Se eu não silenciar através do Evangelho, que me diz para não julgar os meus conceitos, os meus preconceitos, as minhas opiniões, eu vou ter constantemente um adversário na minha frente. Né? Você me fez lembrar uma comunicação, eu estou encerrando, tá, gente? Uma comunicação que eu vi tempos atrás. Nós estávamos estudando no Matuíra um livro chamado, um livro do Divaldo sobre sexo e alguma coisa, não vou lembrar. Uma série, não Sexo e Obsessão, não, é um outro livro. Não Sexo e Destino é do André Luiz. É isso, um livrão grossão, grandão, né? E tudo mais. Que é uma série de palestras do Divaldo que foram tiradas, a gente estava estudando, então tinha muito. E a gente estava estudando, um dos tópicos era sobre a homossexualidade. Né? E a gente estava estudando e tudo mais e tal. E aí manifestou-se um espírito que tinha sido homossexual, né? E a atendente veio falar com ele e tudo mais e tal. E ele falou assim, teu discurso não me engana. Eu já cansei de ver você falando piadinha nossa, a nosso respeito. Por que então você quer vir agora me parando? Assim, o Evangelho, pelo menos nessa questão, para a pessoa, e ela trouxe esse conceito, esse preconceito, essa maneira de pensar, né? E a gente não está ali nesse instante, não. Todo mundo tem direito a ter opinião, todo mundo tem direito a ter opinião. Todo mundo tem direito a elaborar conceitos, sim. Vou fazer até, assim, fazer juízo de valor já começa a ficar complicado, mesmo, né, dentro dos nossos direitos como ser humano, tá? Mas para os outros, não. Posso até fazer para mim. Para os outros, não. Porque isso vai, de alguma forma, vai me colocar em contraposição. E tem N situações onde a gente pode se ver, situações assim, que para nós são inaceitáveis hoje, para aquele espírito não funcionou, não está funcionando ainda dessa forma. E eu preciso lembrar que o Evangelho do Cristo é para aquela pessoa também. Eu não sou preferido de ninguém, eu não sou preferido do Cristo. Eu não tenho privilégio com ele. Cada um está no seu momento. Talvez aquela pessoa tenha já melhorado em pontos que para mim ainda estão lá para trás. Mas aquela questão que naquele momento é a grande necessidade do espírito para ser tratado, eu não posso de nenhuma forma interferir com aquilo que eu penso. E existem sim, situações que são difíceis de lidar. Tá bom? Bom, e como todos nós somos muito fáceis de lidar, vamos encerrando o nosso estudo dessa noite, agradecendo a Cristo Jesus pela atenção desvelada que tem tido conosco desde épocas imemoriais para nós. O quanto de esforço, de carinho que ele tem colocado em todas as ações que tem direcionado para nós. Os momentos em que nos sentimos perdidos ao longo da nossa estrada evolutiva, da nossa trajetória, em que podemos contar com o apoio dele, sem cobrança, sem julgamento, com extremado carinho, atenção, de modo a nos fazer
enxergar as necessidades que hoje nós trazemos nessa existência e que às vezes ainda teimamos em trocar por interesses que já são velhos dentro da nossa estrutura psíquica, mas que ainda reclamam de nós uma atenção que pouco a pouco vamos deixando em face da insistência benéfica, gentil, amável com que Jesus tem nos acariciado ao longo do tempo com o seu Evangelho. Que essa paz que o mundo não é capaz de dar possa por todos nós ser percebida, apreendida, para que seja também difundida a partir de nós. Que o Senhor nos abençoe os bons propósitos, hoje, agora e sempre. Obrigado, gente. Até